o quanto as informações do mundo espiritual são subjetivas, o quanto fica muito difícil avaliar o que aquilo pode estar querendo dizer a nós, porque como cada um de nós vivemos uma realidade pessoal, emocional, espiritual, o que se encaixa para um não se encaixa para o outro. Eu aprendi, venho aprendendo muito com os espíritos, com o Lindomar, que é um grande amigo, a gente sempre estar usando critérios muito severos a respeito do que deve ser feito, do que pode ser feito, porque se a gente não tem um critério, a gente corre um risco muito grande de se perder. Por exemplo, acho que a Suzy não vai achar ruim de eu comentar isso não, eu não pedi autorização para ela, mas acho que ela não vai achar ruim não. Ontem, na hora que nós terminamos o Klaus, para quem não conhece, para quem não conheceu, Dona Cidinha Galo foi uma grande trabalhadora da nossa casa. Dona Cidinha Galo, a mãe da Suzy, durante anos ela militou nesta casa espírita, trabalhando, ajudando. Eu me lembro que eu sempre recorria a duas pessoas, porque quando nós começamos o CCI, era eu, e depois veio a Carla grávida ainda, para ficar vomitando aqui dentro e atrapalhar a gente, né? Era a gente, com 50, 60 crianças, era só a gente, não tinha professor, não tinha assistente social, né? Não tinha, era a gente. Então, quando a coisa apertava em termos de obsessor, eu mandava alguém buscar a Dona Alzira, dizia, vai lá buscar a Dona Alzira, manda ela vir aqui me dar um passe que o negócio está feio. E quando eu tinha assim as dificuldades, porque eu precisava sair alguma coisa, sair mais cedo para fazer palestra, eu pedia para chamar a Dona Cidinha, dizia, Dona Cidinha, a senhora fica aqui com as crianças que eu tenho que ir embora. E ela ficava, uma senhora já de uma certa idade, e ela ficava aqui com as crianças, e depois liberava para mim, encaminhava eles todos para ir embora. Então é uma pessoa que a gente tem uma gratidão muito grande, e claro, ela continuou como trabalhadora do Caminho de Damasco. E ontem, quando nós terminamos a sessão, a atividade do Klaus, nós já estávamos programando essa conversa, né, essa decisão, e ela estava presente mais do que nunca, e disse que se comunicaria, e disse que se houvesse uma oportunidade, ela gostaria de falar, ali em algum momento da reunião, falar. E aí, com base nesses critérios, eu não permiti, eu pedi a ela que não falasse, para que a gente não corresse o risco de misturar as coisas, certo? Olha como é importante uma questão de critérios. A Suzy e o Mateus, que me conhecem, sabem que eu jamais usaria um espírito, né, para seduzir ou conquistar alguma coisa que eu queira, mas ela ali falando no momento, iria sensibilizar a todos, mas eu, Aguinaldo, no meu critério de médium, o critério é meu, iria pesar uma coisa assim, sensibilizou, então a coisa pode sair melhor para o Caminho de Damasco, porque a Dona Cidinha falou. Aí eu disse assim para ela, numa outra oportunidade, depois que fechar o negócio, depois que tiver tudo pronto, aí a senhora fala o que a senhora quiser com quem quiser, vamos segurar hoje aí. Então ela participou da reunião, estava ali, né? Claro que estava ali e tudo mais, mas aí eu achei melhor, pelos critérios que a gente tem que usar. Eu me lembro que quando eu conversava com o Lindomar, algum tempo atrás, e pedi a opinião dele, nós estávamos num bate-papo, eu disse, olha Lindomar, às vezes, quando a gente vai para o Impamed, algumas pessoas que vêm de longe, pedem, olha, será que o Dr. Klaus não faria um atendimento na sexta-feira, um atendimento extra para as pessoas que vão vir, a gente vai ir com uma caravana, será que teria problema? E eu me lembro que Lindomar disse assim, depende do critério. Se for
para o Dr. Klaus ser mais uma atração para convencer as pessoas a vir para o IMPAMED? Não. Não. Se as pessoas já estiverem inscritas no IMPAMED, já virão de qualquer forma e o espírito puder, não há obstáculo. Perceberam o critério? Então, são esses critérios que vão fazendo a diferença de um trabalho sério, de um trabalho correto, de um trabalho bem elaborado, que você tem uma confiança e uma certeza. Dar errado pode dar, qualquer coisa pode dar errado, mas você vai tendo uma segurança maior em que a coisa tem que ser feita daquele jeito. Pode até dar errado, mas não será por nossa culpa, a gente estará fazendo o que a gente se propôs a fazer. Então, esses critérios são muito importantes. Voltando agora para essa questão dos espíritos, que é o estudo de hoje, a gente sabe que o plano espiritual, ele se desdobra ao infinito. Nestas muitas moradas da casa do Pai, a gente tem aprendido muito isso com outros espíritos também, claro, mas particularmente com o Dr. Inácio Ferreira, a gente tem aprendido muito o quanto há uma diversidade de dimensões espirituais, uma diversidade de estilos de vida, uma diversidade de modelos de organização político, social, no mundo chamado mundo dos espíritos. Então, sempre que a gente estiver falando, agora entrando mais especificamente no tema, sempre que a gente estiver falando de funeral, desencarnação, finados, apego do espírito ao corpo, etc. e tal, a gente sempre vai apresentar temas assim de uma forma genérica. Então, por exemplo, pergunta, até essa pergunta tem no Livro dos Espíritos: olha, a pessoa que morre, ela vai assistir o seu enterro? Ela vai assistir ali as pessoas velando o seu corpo? Olha que pergunta interessante. A gente aprendeu, e hoje a gente sabe que não é bem assim. Eu ouvia isso muito quando eu ia no centro, criança. Olha, quando a pessoa morrer, passa um filme na vida dela. Assim que ela desencarna, ela entra num túnel e ela vai vendo todas as suas encarnações. Isso acontece raríssimas vezes. Com quase nenhum espírito acontece isso. Não quer dizer que não aconteça, não quer dizer que não é verdade, mas alguma situação, alguma circunstância que nos escapa o entendimento, acontece para determinado espírito e não acontece para outro. Então você pode ter um espírito, uma pessoa que acabou de morrer, que está acompanhando o seu velório. Só que esta pessoa que está acompanhando o seu velório, ela pode estar consciente, ela mesma ali trabalhando para se desvencilhar dos restos mortais, para ir para o plano espiritual, ou ela pode estar ali totalmente alheia, sem sequer saber quem é que está no caixão, sem sequer saber quem é ela que está ali no caixão. Como há espíritos que acabam sendo recolhidos quase que imediatamente na hora da desencarnação e que não acompanham nada desse processo. Depois que já estão bem, que já estão acolhidos, que já estão no mundo espiritual, eles acabam tendo a possibilidade de rever aquela situação, o que aconteceu e o que não aconteceu. Então a gente nunca pode usar uma explicação genérica para dizer assim: então foi isso que aconteceu com meu pai, então foi isso que aconteceu com a minha mãe. Olha, pode ser que sim, mas pode ser que não. Por quê? Porque a gente lembra sempre aquela explicação: cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e tem coisas que a gente não vai entender, pelo menos de momento, por que foi daquele jeito, certo? E aí então, dentro dessa perspectiva, dentro desse tema, vamos pensar sobre algumas coisas. Isso aqui é simples, mas é bom dizer: espírito errante. Espírito errante não é espírito que está em erro. A palavra errante pode nos dar a ideia que a gente está se referindo a espíritos que estão em erro. Quando no Livro dos Espíritos é explicado a Kardec
sobre os espíritos errantes, eles explicam a Kardec que todo espírito errante é aquele que ainda está na roda das reencarnações e que um dia vai reencarnar. Em outras palavras, todos os espíritos que estão no mundo espiritual, que ainda não é espírito perfeito, é espírito errante, que são espíritos que ainda estão vinculados às necessidades reencarnatórias. Aguinaldo, tem algum espírito que a gente conheça que não precise mais reencarnar, além de Jesus? Não. Além de Jesus, não. Não, mas eu estou falando de Chico, eu estou falando de Dr. Bezerra. Não. São espíritos os quais a programação reencarnatória, claro, será bem diferente da nossa, né? Bem diferente da nossa, pela evolução que alcançaram, pelos poucos karmas que ainda trazem, mas ainda estão no processo reencarnatório. E mesmo que estivessem numa evolução muito superior, não estariam mais aptos a reencarnar na Terra, mas sim reencarnar em outros planetas que estão em sintonia com aquele nível evolutivo. Certo? Deu para entender essa parte? Segundo item. Considerando essas diferenças de dimensões, de vibrações, a gente coloca assim, que no mundo espiritual, como aqui, existem as afinidades. Só que, sobretudo, existem as hierarquias, que não podem ser burladas. Não se trata apenas de um capricho da divindade. Alguém dizia assim: mas que coisa horrível, porque eu estou aqui na dimensão X, eu amo a minha mãe é o meu exemplo de vida, ela está na dimensão Y, eu não posso ir até lá, eu não posso morar com ela, eu não posso conviver com ela, quando ela pode, ela vem me visitar, e eu estou morto, minha mãe está morta, e a gente não pode ficar junto. Mas isso não é capricho de Deus. Isso está inserido justamente nisso que nós chamamos de hierarquia, onde cada espírito, isso é intransferível, isso é pessoal e intransferível. Cada espírito se localizará na dimensão, na frequência, na sintonia correspondente à sua evolução. E como é vibração, como é energia, não dá para dar um jeitinho. Não dá para, vamos ver se a gente consegue fazer entrar. Vamos ver, não dá. Não tem como dar jeitinho, porque é uma questão vibratória. E quando nós falamos de questões vibratórias, é a mesma coisa que você dizer assim: tem um obsessor aqui, ele chegou como obsessor, mas vamos doutrinar ele um pouquinho, ele vai sair como benfeitor. Não tem jeito, isso é impossível. Ele pode sair arrependido, ele pode até sair inclinado a se arrepender, mas ninguém muda uma vibração, uma energia, um padrão de um momento para o outro. É por esta razão, então, que a gente vê esses distanciamentos, às vezes necessários, das pessoas que se amam. Outro dia eu dizia assim para uma pessoa, ela tem um ente querido que morreu, e por não aceitar a morte do ente querido, ela está planejando suicidar-se, né? Já tentou uma vez, quase conseguiu, e pretende tentar de novo. E eu disse assim a ela: você sabe que se você conseguir se matar, se você conseguir cometer o suicídio, você não vai ver seu ente querido tão cedo, né? Inclusive eu acredito que você só o reencontrará numa próxima encarnação. Ele disse: por quê? Eu disse: muito simples. Como é que Deus poderia premiá-lo com a companhia do ente querido, se você está tomando uma atitude covarde, uma fuga, uma atitude que contraria a lei de Deus? Deu para entender? Então eu não posso ser premiado por uma coisa errada que eu fiz, né? Então quanto mais a gente
E aí não é só o suicídio direto, o indireto também. Quanto mais a gente não absorve a situação, mais a gente se distancia. Deu para entender? Deu para entender como é que é? Aí a gente vai entendendo. Bom, então quer dizer que no mundo espiritual eu nunca vou cruzar com Chico Xavier? É claro que vai. Quando ele descer a tua dimensão para fazer uma palestra, por exemplo, né? Quando ele incorporar no médium que está na tua dimensão, sim. Se ele se materializar na sua dimensão, sim, aí você pode. Fora isso, não. Por uma questão óbvia, pelas vibrações e pelas sintonias que nós vamos estabelecendo. Deu para entender até aqui? Simples, né? Não tem muito segredo não, né? Bem simples. Os espíritos, obviamente, eles são sensíveis às nossas saudades. E aqui entrando um pouquinho mais nesse tema de finados, a gente sempre quer deixar uma coisa bem clara, para não haver controvérsias, interpretações equivocadas. Como o Espiritismo não proíbe nada, nada do que você fizer nesse sentido vai estar errado. Eu me refiro a esse sentido. Quando nós falamos a outros aspectos da vida, eu acho que nós precisamos ter um limite, nós precisamos ter um parâmetro, porque hoje nós vivemos um mundo onde a impressão que se tem é que vale tudo para ser feliz, vale tudo em nome do prazer, e não vale tudo. Considerando as questões morais e espirituais, não vale tudo. Chega num ponto que se você quiser, você pode. Se você quiser, você faz. Mas você vai ultrapassar ali uma referência moral que vai gerar para você uma consequência. Então, nas questões morais, comportamentais, pode ser do jeito que a gente quer, porque a gente tem livre-arbítrio, ponto. Em outras palavras, eu faço da minha vida o que eu quiser, fato. Só que você não vai poder evitar as consequências geradas a partir da sua decisão de fazer do jeito que você quer. Agora, quando a gente está falando de situações como rituais, hábitos, nesse sentido, não há algo exatamente errado. E eu já disse aqui outras vezes, vou perguntar, amanhã é finados, quem pretende ir no cemitério? Erga a mão. Só duas pessoas? Serve. Comprar melancia, serve. Melhor, né? Serve passear com a família, né? Dar uma volta, serve, vira um passeio, serve. Então, festa da melancia, tá valendo. Aí que está o ponto. A atitude de ir ou não no cemitério não gera nem algo positivo, nem algo negativo. Por quê? Porque como nós aprendemos com os espíritos, os nossos entes queridos são atraídos pela nossa saudade, pela nossa evocação mental, pelo nosso desejo de tê-los perto. E eu posso fazer isso no dia de finados, como eu posso fazer isso toda semana. Eu posso fazer isso no centro, quando eu estou aqui orando, como eu posso fazer isso lá no cemitério. Eu posso fazer isso depois de fazer uma leitura do Evangelho, ou eu posso fazer isso acendendo uma vela. Qual é que vai ser a diferença? Nenhuma, absolutamente nenhuma. Mas então por que os espíritas não vão? Porque nós aprendemos com Kardec que no espiritismo não se adota rituais de velas, de roupas brancas, aquela coisa toda que o espiritismo não tem, tanto é que não tem imagens, essa coisa toda. Então, para quem segue à risca esses ensinamentos, não vai fazer. Mas quem vai fazer também não tem problema algum. Então isso é uma coisa que precisa ficar bem clara, porque senão a gente começa, vocês lembram daquela historinha, né? Historinha velha pra caramba, lembrei agora, que tinha lá
um, um brasileiro que estava lá levando flores para o seu morto, no cemitério, em finados, e tinha lá acho que era um japonês, um coreano, que na concepção, na cultura deles, eles levavam arroz, né? Estavam lá levando arroz. Aí o brasileiro não aguentou e falou assim: ó, senhor, desculpa, mas você acha que o seu morto vai vir comer o arroz? E aí ele falou assim: e você acha que o seu morto vai vir sentir o cheiro do perfume da flor? Mesma coisa, né? Mesma coisa. Então, tá valendo para quem quiser ir, para quem quiser fazer. No Espiritismo, e esse é o bom da doutrina espírita, como o Espiritismo nos ensina, nos esclarece, do jeito certo, não vou usar essa palavra, do jeito mais prático de fazer, do jeito mais prático de fazer. Há pessoas, olha que coisa interessante, que se ela for no cemitério, se ela ficar diante ali do espaço ali, ela usa aquilo como uma conexão. Da mesma forma que tem pessoas que, se ela não estiver diante da imagem de um santo, ela não consegue orar. Ela precisa estar dentro da igreja, ela precisa estar de joelho, por exemplo. Tem gente, né, católico, de outras religiões, que precisa estar de joelho para orar. Isso é válido? É válido no sentido da conexão. Aquilo é válido porque aquilo é como se fosse um apoio energético para a tua prece alcançar o que você precisa, né? Mas a rigor, se a gente tiver essa condição de orar dispensando, digamos assim, esses apetrechos, a coisa vai acontecer do mesmo jeito, certo? Muito bem. No dia de finados, eles virão para a terra, porque perguntaram aos espíritos se o dia de finados é um dia especial para os mortos. E eles disseram assim: especial não, diferente. Aí, e por que seria diferente? Porque é um dia que muitas pessoas ao mesmo tempo estão orando para os seus mortos. Então vocês imaginem só, a quantidade de prece, né, de vibração, de chamamento que está chegando ao mundo dos espíritos nesse dia de amanhã. Ainda mais que nós somos o maior país católico do mundo, então quer dizer, e o católico tem muito disso. Olha quanta gente orando, é igual lá em Aparecida. Eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes Aparecida do Norte, porque eu vou muito naquela região, Guaratinguetá, Taubaté, e eu tive a oportunidade de visitar, e você diz assim: ah, mas é um templo da Igreja Católica, né? Não tem significado assim. Sim, não tem para nós, mas ali você sente uma energia diferente. E você sente energia diferente por quê? Pela quantidade de pessoas que estão ali reunidas, orando, em nome daquele santo, em nome daquela imagem. Então isso gera uma energia diferente. Como a gente ia ao Chico e você sentia uma energia diferente. Por quê? Porque o número grande de pessoas ali concentrando a vibração. Agora detalhe, isso pode ser feito no caminho de Damasco, certo? Se nós aqui, vamos supor que a gente esteja num dia bom, com a vibração boa, está todo mundo bem, né? Não está com vontade de comer pastel igual a Gabriela, né? Nós estamos com vontade de orar mesmo, né? Nós estamos com vontade de orar, e a gente vai fazer uma prece com fervor, evocando algum espírito para estar aqui. Olha, ele pode até não se comunicar, mas as nossas preces, sem dúvida nenhuma, alcançarão o espírito, pelo fluxo da somatória da prece de todo mundo. Então isso a gente consegue fazer em qualquer lugar. Se você tiver o apoio do santo, da vela, do cemitério, da data, finados, isso vai ajudar algumas pessoas em alguns casos, embora não seja necessário. Reunir a família, os restos mortais, no mesmo local, é algo bom ou é algo ruim? Nem uma coisa nem outra.
Aí você tem duas formas de olhar. Tem coisas na vida que são simbólicas, é uma simbologia. Tipo assim, eu amo muito uma pessoa, aí eu vou comprar um presente que eu posso comprar, de no máximo R$18, e vou dar àquela pessoa, com toda a vontade que a pessoa adore aquele presente. Esse presente, embora o valor pequeno, ele é de um valor inestimável. Por quê? Porque era o que eu podia comprar, e eu comprei aquilo com todo o amor possível. Então tem ali uma simbologia. Enterrar os ossos, os restos mortais, a mãe morreu, vai para o mesmo lugar, o pai para o mesmo lugar, é uma simbologia do afeto que aquelas pessoas tinham umas pelas outras. Agora, se for no sentido da ideia que vão ficar juntos, aí está furado, né? Pelo que eu acabei de explicar, aí não tem sentido, né? Que um monte de osso junto não vai deixar você junto com a sua mãe, nem com seu pai, nem com seu filho, nem com ninguém. Então você tem duas formas de observar a questão. A gente não pode dizer, mas isso aí não tem utilidade, isso aí é inútil, isso aí é uma bobagem. Então, mas nós não aprendemos com os espíritos que tem muito a ver com a intenção? Então eu não posso dizer que algo não tem uma serventia. Eu me lembro que uma vez, muitos anos atrás, nós nem tínhamos o Klaus ainda, e naquela época a gente atendia com mais frequência as pessoas dando orientação, e chegou uma mulher num dos atendimentos com uma roupa do filho para aplicar o passe, né? E aí tinha uma pessoa que era minha mãe, que geralmente fazia isso, que fazia lá o nome das pessoas que vinham conversar comigo, né? E depois colocava para dentro, dizia. E aí eu me lembro que eu estava ali atendendo, a minha mãe falou assim, tem uma mulher aí, não vai dar certo não. Eu disse, por quê? Ela trouxe um monte de roupa aí para você dar passe. Isso que é a roupa do filho dela. Aí eu assim, imediatamente, né, na impulsividade, já fui dizer, mãe, você fala para ela para não entrar com roupa aqui não, fala para ela deixar essa roupa lá fora, que ninguém dá passe em roupa não. Dona Benedita disse assim para mim, não diga nada não, deixa ela entrar com a roupa, não diga nada. Aí tá bom, então não digo nada. Aí a mulher entrou, colocou a roupa assim em cima da minha mesa, porque é meu filho, ele está muito perdido na vida, eu não consigo trazer ele no centro, eu estou desesperado, e começou a chorar muito, e eu trouxe aqui, essa aqui é uma camisa dele, isso aqui é uma calça, e enquanto ela falava, eu já me preparava para todo aquele discurso espírita. Não, minha irmã, porque não adianta aplicar passe numa roupa, porque a roupa vai ficar energizada, o seu filho vai ficar igual, porque a questão é a força do pensamento, porque essa questão de roupa é um ritual. Eu estava só esperando ela acabar de falar, e assim, e ela falou bastante, chorou bastante, e quando ela terminou, Dona Benedita de novo, que continuava na sala, disse assim, agora o senhor aplica passe na roupa. Agora, só ter certeza, aplique passe na roupa. Eu me senti ridículo, tá bom. Aí eu apliquei passe na roupa, né? E aí assim, mesmo antes de eu terminar, ela disse assim, olha, é a fé dela. Ela não tem condição de entender a explicação espírita. Ela é uma mãe desesperada. Na cabeça dela, o que vai dar resultado é o passe na roupa. Nós inclusive já fomos atender o filho. A hora que ela chegou aqui, o filho dela já estava sendo atendido antes dela falar com você. Mas se você disser que não vai aplicar o passe na roupa, ela vai sair daqui tão magoada, ela vai sair daqui se sentindo assim, que foi desprezada, que não foi atendida na sua dor, que é possível que ela nunca mais passe em frente ao centro espírita. Então, não perca tempo com explicação, aplique o passe na roupa, deixe ela acreditar que a roupa teve efeito, e nós já estamos indo ajudar o rapaz. Entendeu? E como é que você vai discutir numa situação dessa, né? Aí você vai deixando muitas discussões para os intelectuais, né? Eu acho que é André Luiz que diz que quando a gente discute muito sobre como fazer a caridade, o socorro chega atrasado.
Quando a gente discute muito sobre como fazer a caridade, o socorro chega atrasado, né? Então a gente precisa agir, a gente precisa fazer. Eu gosto muito do debate, das ideias, do confronto de argumentos, eu gosto disso, mas há situações na vida que assim, não debate não vai tentar provar nada não tenta explicar nada não, vá lá, faz o que tem, simplifica as coisas, vai lá, ajuda, simplifica, ponto, acabou, faz isso. E a gente às vezes tem que aprender não só a criar essa empatia, porque isso também tem a ver com empatia, mas saber a hora de calar a nossa intelectualidade, o nosso saber, e fazer o que é simples. Vamos lá fazer, pronto, acabou, está tudo certo, cada um pense o que quer e ponto final. Da mesma forma, acender uma vela, lavar o túmulo, estar lá no dia de finados, é algo que pode ou não tocar o morto, em termos de sentimentos, a depender da intenção de quem está fazendo, né? Se aquilo é sincero, se aquilo é verdadeiro, essa coisa toda. O desejo de algumas pessoas serem enterradas em determinados locais também segue essa linha de raciocínio. Quando eu morrer eu quero ser enterrado em tal lugar. Não tem gente que tem isso? Vocês não me enterram aqui não, hein? Eu quero que vocês me enterrem em tal lugar. Pode. Agora, eu espero que a pessoa não fique pensando que porque ela foi enterrada lá, que o espírito vai ficar lá, né? Às vezes o corpo dela vai ser enterrado para lá, ela nem chega aí, o espírito já desce para o umbral, né? Já desce, o corpo vai para um lado, o espírito vai para o outro, né? Eu espero que a pessoa se atente a isso, né? Se atente. Claro que, de novo aí, a gente tem que considerar a história, o sentimento, às vezes foi a cidade que a pessoa nasceu, às vezes foi o local em que a pessoa viveu muitas experiências, e como último desejo, como última vontade, e a própria família, né? Não, para realizar a vontade, vamos fazer isso e tal, quer dizer, pode fazer, a questão é, até onde vai a nossa crença? Até onde aquilo interfere positiva ou negativamente na nossa vida. Vocês percebem? E se a gente trazer a reflexão para o campo emocional, para o campo psicológico, é a mesma coisa, porque às vezes não é exatamente o que a gente faz, mas por que a gente faz, o que é que aquilo vai gerar, o que é que aquilo gerou em mim, por que eu faço aquilo. Eu gosto muito de elaborar perguntas e pedir para as pessoas fazerem perguntas a elas mesmas, do tipo assim, coisas básicas da vida. Nossa, eu sinto que eu tenho que agir assim, mas se eu agir assim, como que vai ser? A gente percebe, por exemplo, quem estuda Jung, da psicologia analítica, a gente vai perceber que há uma fase da vida de Jung que ele se afasta um pouco dos temas religiosos. Por quê? Porque quando você vai fazendo uma abordagem puramente psicológica, o que as religiões trazem meio que choca com a coisa. Por quê? Porque na religião tem aquela coisa da pressão, da repressão, né? Aquela coisa, você tem que, você tem que amar, você tem que ser paciente, você tem que ser bom, você tem que ter paciência, você tem que fazer o que você tem. Isso não funciona. Em termos de transformações verdadeiras, em termos de reforma íntima, o processo não é esse. Freud já falava sobre isso quando falou da repressão. Então eu vou reprimir um negócio e aquilo vai sair por outro lado. Então eu não posso ser uma pessoa agressiva com ninguém. Por quê? Não, porque eu sou espírita, eu sou cristão. Então por que eu não posso? Não é porque eu mudei, é porque eu não posso. Aí eu reprimo, a minha agressividade vai sair de outra forma, às vezes a minha agressividade se volta contra mim e eu adoeço. A agressividade que às vezes eu não jogo para fora, porque eu não posso, porque eu estou numa religião que diz que isso não pode, mas eu não sei o que fazer com ela, porque eu não trabalhei a minha agressividade, eu estou fazendo isso porque me disseram que eu não posso, aí eu jogo ela para dentro, e aí eu vou gerar um grande problema para mim mesmo, certo? Então, são situações que a gente tem que avaliar. E aí, para a gente encerrar, vamos tentar dar aí uma explicação mais profunda.
Aguinaldo, quando a pessoa morre e ela não tem muito conhecimento, sim, de espiritualidade, de saber se portar, de ter consciência que desencarnou, mas tem mérito, o que acontece? Dorme. Os espíritos usam o recurso da sonoterapia, aplicam a medicação, o espírito é desligado, já ali no velório, ele já não tem consciência do que está acontecendo, são feitos os últimos desligamentos, ele é levado dormindo, e ali vai ficar em recuperação durante um período, aí, de acordo com a condição de cada espírito, porque veja bem, olha só, olha como que muda as coisas. Mas e se a mãe dele, se for um homem, vir buscar ele? Então seria conveniente? Vamos imaginar, a pessoa tem mérito, foi boa, foi honesta, procurou ajudar os outros, mas não acreditava muito em mundo espiritual, inclusive achava que morreu, acabou, não pensava que poderia desencarnar e continuar vivo, aí a pessoa morre. Será que é conveniente a mãe vir buscar? Isso não vai chocar o espírito? Isso não pode gerar um trauma maior? Ele não concebe a vida depois da morte. Isso vai gerar uma confusão e às vezes um conflito. Então aí ele adormece, é levado para o mundo espiritual, é preparado, e quando os benfeitores sentem, está compreendendo melhor, está entendendo melhor, aí vem a mãe, aí vem o pai, né? Aí tem aquela alegria toda, mas aí o espírito já está mais preparado para saber da realidade. Tá certo, pessoal? Muito bem, era o que nós tínhamos para hoje. Eu desejo a todos uma excelente noite, um bom resto de semana, um bom feriado, que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro na sexta-feira. Muita paz.